Revisa Bio de hoje é sobre o código genético, que é a correspondência entre o códon e um aminoácido. Observe no exemplo abaixo que o primeiro códon é TAC, o segundo é AAA, o terceiro códon é GAT e o quarto códon é CAG. Quando ocorrer a transcrição, os códons correspondentes serão AUG, UU, CUA e GUC. Na tradução, o RNA transportador com seus anticódons correspondentes irão representar ou transportar aminoácidos específicos. Por exemplo, o primeiro aminoácido é metionina, o segundo aminoácido é fenilalanina, o terceiro aminoácido é a leucina e o quarto aminoácido é a valina, formando assim uma proteína que é uma sequência de aminoácidos. Então, o código genético é a correspondência entre os códons do mensageiro e os aminoácidos específicos. Para entender melhor o código genético, vamos analisar essa tabela, a tabela do código genético, que está presente nos livros de biologia e nas provas de vestibular e do Enem. Observe que o códon é a trinca de bases nitrogenadas. Então aqui eu tenho um códon, outro códon e assim por diante. Esses códons são do RNA mensageiro, já que no lugar da timina eu encontro a uracila. Veja também que existem 64 tipos de códons para apenas 20 tipos de aminoácidos. E por isso, códons diferentes podem representar o mesmo aminoácido. Porém, um códon nunca representa dois aminoácidos diferentes. Para cada códon, um aminoácido, mas para cada aminoácido, vários códons. Existem três códons que não representam aminoácidos, que são os códons que finalizam a síntese proteica, e um códon que inicia a síntese proteica sempre com o aminoácido metionina. A primeira característica importante do código genético é que ele é universal. Quer dizer que ele é bem conservado ao longo da evolução. Olha esse exemplo onde o códon AAT do DNA, por transcrição, resultará no códon UUA do RNA mensageiro e por tradução lá no ribossomo vai resultar no aminoácido leucina. A correspondência entre o códon UUA e o aminoácido leucina é que é o código genético. Essa correspondência é válida para bactérias, é válida para protozoários, fungos, plantas e até mesmo animais, como nós, Homo sapiens. Essa correspondência ela revela duas consequências importantes. E a primeira delas é que uma célula não adquire essa correspondência, não adquire o código genético. Ela nasce com ele, porque ela herda da célula anterior, da célula que deu origem a ela, herda dos ancestrais. Então, código genético universal revela ancestralidade comum, ou seja, parentesco evolutivo entre as espécies. A segunda consequência é que se eu pegar um gene de uma bactéria e colocar num fungo, o fungo vai ser capaz de transcrever e traduzir esse gene, porque eles apresentam a mesma linguagem genética. Da mesma forma que pegar um gene humano, como o da insulina, se eu colocar numa bactéria, ela vai conseguir transcrever e traduzir, como já foi feito, bactérias produtoras de insulina humana. Se eu pegar um DNA de um vagalume e colocar numa planta, a planta vai ser capaz de transcrever e traduzir esse DNA, como foi feito com a planta de tabaco luminoso. Então, quer dizer que é possível fazer a transgenia, ou seja, a transferência de genes, ou seja, transgênicos, porque o código genético é universal. A segunda característica importante do código genético é que ele é degenerado ou redundante. Isso quer dizer que códons diferentes podem representar o mesmo aminoácido. Observe no exemplo abaixo, onde o códon CAG do DNA, ao sofrer transcrição, resultará no códon GUC do RNA mensageiro, que quando for traduzido pelo ribossomo, resultará no aminoácido valina ao longo da cadeia de aminoácidos da proteína produzida. Imagine agora que o DNA sofreu uma mutação na terceira base do códon, que era CAG e passou a ser CAT. Quando ocorrer a transcrição, o RNA mensageiro produzido vai ser GUA, ao invés de ser GUC. Só que na tabela do código genético, observe que GUC representa a valina, porém GUA também representa o aminoácido valina. Então quer dizer que códons diferentes
podem representar o mesmo aminoácido. E isso é o código degenerado. Só que isso dá consequência a uma mutação chamada mutação silenciosa. Quer dizer que códons diferentes podem representar o mesmo aminoácido e por isso não altera a cadeia de aminoácidos da proteína produzida. A pergunta que não quer calar é por que que isso acontece? Ou seja, por que que o código genético é degenerado? E a resposta para essa pergunta está na relação entre o número de códons e o número de aminoácidos. Lembre que o códon é a trinca de bases. Na primeira posição, podem ter 4 bases diferentes. Na segunda posição, da mesma forma, podem ter 4 bases diferentes. E na terceira posição, podem ter também 4 bases diferentes, A, G, C e U. Então, se em cada uma das 3 posições existem 4 possibilidades, multiplicando as 4 possibilidades, eu alcanço um total de 64 combinações possíveis, que é o que está presente naquela tabela do código genético, 64 códons. Porém, tem um detalhe. Dos 64 códons, 3 são códons stop, ou seja, não são funcionais, não representam aminoácidos. Então sobram 61 códons funcionais, que correspondem a aminoácidos. Porém, na natureza, existem apenas 20 aminoácidos formadores de proteínas. Então a resposta para a pergunta é que existem mais códons do que aminoácidos presentes. Então, consequentemente, códons diferentes podem representar o mesmo aminoácido, mas note que nunca um códon vai representar aminoácidos diferentes. Então, para cada códon só existe um tipo de aminoácido específico. Para códons diferentes, podem ter o mesmo aminoácido correspondente. E aí finalizamos o Revisa Bio de código genético.